Olá, boa tarde, vou mudar aqui sua câmera, desculpem, vamos lá. Olá, boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Começando aqui mais um programa de opções avançado, quem está falando é Luiz Fernando Roxo, e hoje é dia 17 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do ano. Interessante, gente, muito interessante. Tudo aquilo que estava animado o nosso começo de ano na semana passada, desanimou tudo de novo, né? A gente... não é que o mercado está caindo, está desanimado. Ele está mesmo sem movimento, tá? Sem variação, está parado, né? E então a gente até acaba não tendo muita notícia e nem muita diversão aí no nosso acompanhamento de mercado. Mas vamos começar, porque sempre tem o que ver, sempre tem o que aprender e sempre tem perguntas interessantes e, como a gente sabe, com o mercado parado, para a gente que opera trava, que opera estratégias compostas, né, podemos ganhar dinheiro sem problema nenhum, fazendo venda de volatilidade. E foi o que nós fizemos na semana passada. Vocês se lembram na quinta-feira passada? Na quinta-feira passada a gente montou duas estratégias. A gente montou uma nova estratégia de ratio nas opções de Petro e uma nova estratégia de boi, né, o inverse ratio, na Vale. Então a gente comprou volatilidade na Vale e a gente vendeu volatilidade na Petro. Vamos ver como é que ficou isso, se a gente conseguiu ganhar dinheiro em alguma das pontas, ou se a gente está perdendo nas duas, ou se a gente está ganhando nas duas. Vai ser muito interessante. Então, como o público hoje está um pouquinho menor e também não tem aquele monte de notícia, a gente vai dar um overview aí do mercado, vai ver como é que estão as coisas e tal, e já vamos passar para a prática. Acho importante a gente ter a prática e focar aí nas estratégias, aproveitando que a gente tem bastante oportunidade. Legal. Gente, o que acontece quando o mercado dá essa parada que deu aí na última semana, né? Da quinta-feira passada para cá? O que acontece? O que acontece é que, via de regra, a volatilidade cai. Então eu nem vi como é que está a volatilidade exatamente ainda, mas eu acredito que a volatilidade deve ter caído sim. Então a gente está aqui em Petro A. É óbvio que Petro A não há muito o que ver, só abrir a planilha para vocês, para a gente dar uma olhadinha, e perceba que mesmo na Petro A20, que está para vencer, a volatilidade está bem mais baixa do que andava, 28% ao ano. Faltam 2 dias úteis apenas para o vencimento da A, então a gente não tem muito o que ver. Hoje tem alguma coisa interessante para montar? Eventualmente você poderia fazer uma venda de volatilidade, uma compra de volatilidade aqui entre Petro A19 e Petro A20, vendendo Petro A19, por exemplo, comprando Petro A20, uma vez que a volatilidade de Petro A19 está uns 3 pontos mais ou menos acima da volatilidade da Petro A20, mas aí o mercado teria que oscilar. E eu não tenho muita convicção de que ele vai subir ou cair muito nos próximos dias, não. Se vocês quiserem saber se perto do vencimento o mercado costuma oscilar mais ou oscilar menos, na verdade há normalmente um reforço na variação. Principalmente porque é época de zeragem, é época em que as opções curtas andam muito voláteis, muito malucas, elas oscilam muito, né? Porque está próximo de vencer, então é um período em que há aumento de variação. Mas eu não sei se entre sexta-feira e segunda a gente vai ter um aumento de variação com significância para que a gente consiga ganhar grana. Lembrando que se a gente vender a Petro A19 e comprar a Petro A20, a gente teria que comprar uns 3 kg de Petro A20, porque o delta da Petro A19 é 92, o delta da Petro A20 é 33, então 92 dividido por 33 dá quanto? Dá 2,8 mais ou menos. Então 2,8 quilos a gente compraria de A20, que daria mais ou menos uns 30 centavos de preço. Venderia a Petro A19 para 79 centavos, receberíamos uns 49 centavos para fazer a trava. O problema é que se a Petro A19 ficar entre 19,50
e 20 e 50 ou 20 e 60, 70, a gente teria um prejuízo grande. Então nós temos uma janela de prejuízo que vai entre 19,5 e 20,5, que é a faixa de preço que a Petro costuma oscilar. Então, assim, por mais que pareça interessante tentar uma compra de volatilidade perto do vencimento para se beneficiar de uma grande variação, isso costuma funcionar se você fizer para vários meses. Então, se você todos os meses fizer, eu acredito que 2 ou 3 meses você vai ter um ganho tão significativo que vai cobrir os seus prejuízos. Por quê? Porque o prejuízo máximo é limitado e o ganho máximo é ilimitado. Se o mercado subir 5, 6, 7 reais, você está comprado 3 quilos de uma opção barata e vendido em 1 quilo só de uma opção cara, uma hora o delta da opção barata triplica o delta da opção cara e você, a cada real que o papel sobe, você ganha 2,8 reais com relação à opção que você está vendida. Na queda, a mesma coisa. Se o papel ficar abaixo de 19 reais, você coloca o dinheiro todo que você investiu, que você recebeu, que você colocou no bolso da estratégia, ele é teu. Porém, se o mercado ficar dentro dessa faixa de variação e a volatilidade não subir, você se dá mal. Legal. Vamos agora, gente, para outra planilha. Vamos ver a planilha da Petro B. Petro B, vamos lá. Aumentar um pouquinho o zoom para 200%. Aqui já deve estar bem. Não, um pouquinho mais. Legal, 214, desculpa, vamos lá. Gente, como é que está a volatilidade da Petro B? Porque a Petro B que de fato é o papel, né, é a opção, é o vencimento mais interessante. Olha, eu comecei o programa hoje dizendo que eu acreditava que a volatilidade tinha caído. E não caiu. Não caiu. A volatilidade está mais ou menos no mesmo patamar que estava na semana passada, uns 30 e pouquinhos %. A volatilidade histórica de Petro. O Ike tem uma pergunta, gente, vamos responder daqui a pouquinho a pergunta do Ike. A Petro, o papel está com uma volatilidade de 28,90, a volatilidade histórica de Petro está nessa faixa, mas a volatilidade então está um pouquinho abaixo da implícita, mas é o mesmo que estava na semana passada. E então não houve uma queda na volatilidade de Petro. Talvez por conta disso a gente não ganhe dinheiro na nossa vaca, no ratio spread que a gente montou. Vamos ver. O Ike pergunta o seguinte: boa tarde, Roxo. OGX ainda está com emoção para montar alguma operação com opções? Estaria mais comprar ou vender vol? Apenas uma opinião sua mesmo. Olha aí que daqui a pouquinho, 5 minutinhos, a gente fala de OGX. Vou tentar dar um carinho um pouco maior, já que é do seu interesse. Eu acredito que certamente é uma empresa que vai continuar nos dando grandes emoções. Então a gente não pode acreditar que a volatilidade vai cair muito abaixo de 40%, 45%. A gente já viu isso acontecer, né? O mercado para, a volatilidade dela vai abaixo de 50%. A gente acha que a empresa está se tornando uma empresa de beta baixo e isso não acontece. Até porque não vai acontecer. A natureza da empresa, uma empresa quase pré-operacional, digamos assim, é da natureza dela ser especulativa mesmo. Qualquer pequena mudança numa notícia de curto prazo muda todas as expectativas de longuíssimo prazo da empresa e faz com que o seu preço oscile que nem maluco. Então, na verdade, é isso que faz uma empresa ser mais volátil. Pequenas mudanças de curto prazo gerarem grandes mudanças de longo prazo. Por exemplo, uma Ambev. Uma Ambev é uma empresa que tem um beta baixíssimo. Por mais que a economia vá mal, vá bem, que tenha aquecimento global, o pessoal vai continuar tomando cerveja, tomando guaraná, e a empresa vai continuar abaixando o seu custo, exigindo dos seus fornecedores cada vez preços mais competitivos, e é assim que ela ganha grana. Não depende muito do preço do petróleo, da produção, disso e daquilo e tudo mais, né? Mas de qualquer maneira, essa expectativa de alta no preço do petróleo ajuda bastante a OGX. Mas nós tivemos notícias ruins para a OGX. Por exemplo, ela está demitindo gente, né? Uma empresa que pretende crescer bastante, fazer demissões, sempre é algo que a gente fica de orelha em pé. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar aí o nosso bate-papo, tirar o meu rosto aqui e ver como é que está a Petro B. Então, a volatilidade da Petro B deu uma estabilizada, parou aí na faixa de 30%, 31%. Significa que continua interessante montar estratégias de ratio, por exemplo,
A Petro B21 está 27 centavos, a Petro B22 está 11 centavos e a Petro B23 está 6 centavos. Então 6 vezes 2 dá 12, menos 11. Você monta essa trava numa boa recebendo 1 centavo. Se o mercado sobe, a relação melhora. Olha lá, Petro B20 com Petro B21. Petro B20 está 61 centavos, Petro B21, 27 centavos. 27 vezes 2, 54. 54 menos 61, você teria 8 centavos de lucro nessa operação, sem considerar o ganho naquele pozinho de 1 centavo que você comprou na Petro A ou na própria Petro B, sei lá, 26, alguma coisa assim. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, como a manutenção da volatilidade mais alta também é bom, não necessariamente é ruim. Nada é necessariamente ruim, né? Tudo depende um pouco do ponto de vista. Com relação às taxas, elas estão convidativas. Uma taxa de Petro B18, por exemplo, pagando 1,43 com a proteção de 10%. Esse tipo de coisa é legal, mostra como a gente consegue fazer vendas de volatilidade interessantes. Vamos ver agora como é que está a Petro C. A Petro C, ela está com a seguinte característica. Vou aumentar um pouquinho o zoom. A Petro C está com a seguinte característica: volatilidades mais baixas, né? Então a gente já tinha visto essa característica, a volatilidade curta mais alta que a volatilidade longa. 28,9% a volatilidade mais baixa, então empatado bem em linha mesmo com a nossa amiga, volatilidade histórica. E os preços de Petro C? Petro C22 está 29 centavos, Petro C23 16 centavos e Petro C24 está 8 centavos. Acho que foi por aqui que a gente amarrou o nosso burro na semana passada, né? Fizemos aí um ratio, vamos ver depois na hora de fazer a análise. Vamos ver agora como é que estão as puts. Puts Petro M e Petro N, lembrando que Petro M vence agora na segunda-feira, então não tem muito o que aprender e nem muito o que ver dessas puts um pouquinho mais curtas. E na Petro N a gente tem a Petro N 18 a 13 centavos, N 20 a 72 centavos e N22 a R$ 2,25, com volatilidades que vão aí de 29%, 30% até 33%, que é o caso da N18 e da N22. Vamos digitar outra put aqui, a N17, que a N16 não está cotando, ela não tem preço ainda, porque ela é meio fora da grana, ela é meio pozinho, né? Fora da grana, porque na put é tudo invertido, né, gente? Vocês têm que lembrar disso. Legal. Petro N17 atualizando. Vamos lá. Atualizou. 6 centavos, então com 38% de volatilidade. Então comprar um pozinho aí da Petro N não está barato, mas para quem quer fazer uma proteção de portfólio, como a gente já comentou várias vezes, é uma das melhores alternativas. Vamos ver como é que está avaliar, só para ter uma ideia. Volatilidades de avaliar. Eu não vou nem dar um zoom muito grande, gente, porque a gente só vai mesmo dar uma olhadinha como é que estão as volatilidades. Volatilidades vão de 60 e tantos por cento lá bem dentro da grana para 27% lá na grana e 40% fora da grana. Então é assim mesmo que fica a volatilidade de uma opção que está para morrer, que só tem 2 dias úteis de vida. Essa costuma ser a sua característica. Ela tem um ângulo muito mais acentuado, né? Ela é uma parábola muito ela é um half de skate muito mais radical, né, do que as opções mais longas que a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo? Petro B tá super comportada aqui a volatilidade, ó, 25%, 24%, menor 24%, e a maior é aquela bem dentro da grana na B36 com 28%, sendo que a volatilidade histórica, aquela medida com o preço do papel, usando lá a variação, log N e tudo mais, essa volatilidade ela está em 26%, 25% altíssimo, então bem em linha com a volatilidade implícita. Faltam 19 dias para o vencimento da Vale B. Gente, tem alguma coisa interessante aqui, ó? Olha, eu acho que em termos de ratio não tem nada muito interessante, porque os preços até são meio tortos, né? Mas a gente pode ver
se, por exemplo, a gente conseguir, olha, Petro B42, 70 centavos, Petro B44, 21 centavos. Então, não, B44 acho que não dá 21 não, só 15% de vol. Acho que está custando um pouco mais caro, uns 30 centavos, 28, 29. Mas mesmo assim, não está muito interessante não. E agora vamos ver como é que está a Petro C. Petro C, a gente tem a Petro C 42 custando 83 centavos e a Petro C 44, né, custando 35 centavos. Então não tem nenhuma oportunidade aqui de montar um ratio de R$2, que é o que merece a Vale, uma vez que a Vale custa o dobro do preço da Petro. Mas vamos ver aí uma Vale C42 com Vale C43 para ver se com R$1 de distância a gente consegue inventar alguma moda aí. Olha, C43 está 56 centavos, aí daria para a gente fazer um ratio, por exemplo, numa proporção de 1 para 1.7, né? A gente compraria 1 kg disso aqui e venderia, acho que 1.7 aqui, a gente conseguiria ter um financeiro de receber 12 centavos, dá para fazer menos até, então 1.5, vamos ver se 1.5 dá 1 para 1,5 é legal, hein? Olha, 1 para 1,5 daria para fazer, vamos 1 para 1.6 para a gente comprar um pozinho aí na Vale B. 1 para 1.6, a gente receberia 7 centavos para fazer, né? Volatilidade lá em 24% ao ano, só mostrando que daria para montar, porém, contudo, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a Vale é uma empresa que anda com a volatilidade muito baixa. Mas, vamos deixar isso aqui. TG, anota pra gente, pra semana que vem analisar, por favor. Vamos ver como é que tá Vale M e Vale N. São as puts que vencem agora em janeiro, daqui 2 dias, e as puts que vencem em fevereiro, daqui, se eu não me engano, quantos dias? 17, 18 dias, 19 dias. Legal. Olha, a Petro N34 a 2 centavos, perto do pozinho, dificilmente não, mas pô, né? Então o mercado teria que cair uns 4 ou 5 reais na Vale aí, o que daria uns 7, ainda mais, né? Uns 15% de queda, então é uma queda significativa. Já a Vale N36 está 7 centavos, né? Um pouco mais caro, mas o mercado não teria caído tanto assim. A Vale N38, 41 centavos, e as volatilidades aí entre 27 e 32, 33% de volatilidade. Gente, já vimos então a Vale MN, vamos ver como é que está a OGX. OGX a gente veio até dando uma analisada em algumas estratégias de venda de volatilidade. Eu acredito que teria dado lucro, a volatilidade caiu, está na faixa de 50%. Então, os ratios que a gente andou estudando teriam funcionado. Nós não estamos nos gabando de que a gente é bom de ratio, só estamos dizendo que, por exemplo, a volatilidade dela caiu, o que foi bom para quem fez ratio, né? A gente só estudou, nós só estudamos ratios aí com 40 centavos de diferença, como a gente, por exemplo, comprando uma OGX B48 e vendendo uma B50, ou nessa que não está muito legal, não, porque a B48 está dentro da grana. Teria que ser assim, ó, B5 com B56, 28 centavos para 10 centavos, aí seria legal. Ou então mesmo uma B50 com uma B5 com uma B54, que dá para fazer 1 para 2 aí legal, no 0 a 0 você gasta um centavinho para comprar um pozinho na A e fica bacana. A OGXC, gente, não está muito líquida, é por isso que a gente nem avalia muito, e a menor volatilidade da OGX na faixa de 50%, tá certo? Eu acho que se a gente fosse apostar para algum lado, seria a melhor estratégia um ratio mesmo, porque se o mercado afunda, a gente não perde grana porque a gente não colocou grana, e se o mercado sobe, via de regra, a volatilidade cai e a gente acaba conseguindo desmontar a estratégia com lucro. Então, novamente, a OGX eu acho que está mais interessante fazer um ratio, uma venda de volatilidade, por mais que a volatilidade já tenha caído bastante, não está tão moleza quanto estava, mas continua sendo interessante. Vamos ver as operações que a gente está carregando, que a gente tem montado. A gente
Tem montado algumas estratégias, mudei de planilha aqui então. E qual a planilha que a gente vai ver? Vamos ver a planilha de estratégias. Primeiramente, o nosso ratio na Petro B. Então, Petro A, trava de baixa, Petro A, venda de volatilidade, Petro B, venda de volatilidade está aqui. Nós fizemos na semana passada, numa proporção de 1 para 1,8, e nós recebemos grana, tá certo? Recebemos 5 centavos para montar. Estou abrindo aqui um pouco o zoom para vocês enxergarem um pouco melhor. E poxa, mais uma bela operação de lucro. Nós recebemos 5 centavos para montar, né, a estratégia, e ela está dando 13 centavos agora de lucro. E aí nós temos na Petro C também, uma que a gente montou agora há pouco, que foi o seguinte, olha que legal. A gente montou a estratégia recebendo 1 centavo, porque a gente tinha feito uma operação bem maluca. Essa daqui a gente juntou um monte de ratio. A gente comprou 1 quilo da C22. Ao invés de a gente vender 2 quilos da Petro C23, nós vendemos 3,7 quilos de Petro C24, né? E a gente comprou 3,7 quilos, deveria até ter comprado 2,7, mas nós compramos 3,7 quilos de Petro B25. Para isso, a gente gastou, a gente recebeu 1 centavo. Esse aqui é o que a gente recebeu, 1 centavo. E agora a gente conseguiria desmontar essa trava com 8 centavos. Por quê? Porque enquanto a Petro C se manteve, a gente comprou ela ao preço de, vamos ver aqui embaixo, ao preço de 32 centavos. E ela agora está 29, então nós estamos perdendo 3 centavos nela. Mas nós vendemos a 10 centavos 3,7 quilos da Petro C24. E ela perdeu quanto? Ela perdeu 2 centavos por quilo. Então a gente ganhou quase 8 centavos nessa. Como a gente perdeu alguns centavos numa e ganhou alguns centavos na outra, e também estamos ganhando na Petro 25 1 centavo, no final das contas a gente está ganhando 8 centavos na estratégia. Roxo, o teu objetivo é ganhar no máximo 20 centavos nas estratégias de ratio, sendo que recebendo 5, 10 centavos já está bem bom. Você já falou isso mais de uma vez. Você acha que tem que desmontar essa estratégia? Eu acho que deveria desmontar aí uns 30 a 40% da estratégia, tá certo? Não desmontar tudo, porque a C ainda é longa, mas pelo menos uns 30 a 40% da estratégia eu acho que vale a pena desmontar, sim. Vamos ver agora o que aconteceu com a nossa compra de volatilidade na Vale. Nós compramos em qual? Na A ou na B? Acho que foi na A. Então fizemos uma compra de volatilidade, havíamos recebido R$ 17.100 para fazer essa estratégia de trava de baixa, e estamos perdendo R$ 480, que dá 5 centavos por quilo mais ou menos. Então ganhamos 8 centavos na estratégia de ganhamos 8 centavos na estratégia de Petro, mas estamos perdendo 5 centavos na estratégia de Vale, na compra de volatilidade da Vale, tá certo? Vamos carregar essa compra de volatilidade da segunda-feira, acho que não vai dar nada, nós vamos perder esses 500 pau. Vamos continuar carregando, considerando que a gente desmontou metade da estratégia de Petro, então só estamos carregando metade, desmontamos 40%, estamos carregando 60%, e na semana que vem, se a vol da Vale continuar caindo, a gente monta mais uma venda de volatilidade, uma compra de volatilidade, na Vale B. E vemos se a gente desmonta o resto da Vale, da Petro C, né, do nossa venda de volatilidade de Petro C, do nosso ratio na Petro C, ou se a gente aproveita que piorou o resultado para montar de novo aqueles 40% que a gente havia desmontado, ou alguma coisa assim. Gente, era mais ou menos isso. Acho que foi bem divertido o programa de hoje. Vimos um monte de coisa. Por mais que não tenha sido tanto tempo, acho que foi bem bacana. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de todo mundo e espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um grande final de semana, e que comece com o pé direito os trades segunda-feira
Lembre-se, vamos melhorar a cada dia, a cada semana, melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa performance, melhorar a execução, melhorar a operação, diminuir o preço de custo, tudo isso a gente tem que ir melhorando passo a passo, dia a dia. É assim que a gente vai conseguir, no longo prazo, ficar rico com o mercado financeiro. Tá bom? Grande abraço para vocês e muito obrigado para todo mundo. Até segunda-feira à tarde tem mais programa.